Bem-vindos à nossa aula número 15 com a palavra rato do projeto Ler mais Escrever. São 28 aulas, 28 palavras. E este projeto está direcionado a crianças do primeiro ciclo, do primeiro ano, língua portuguesa. Contudo, o público-alvo pode ainda ser mais abrangente, o que significa que qualquer pessoa pode aprender a ler e a escrever português corretamente, seguindo 28 aulas, 28 palavras, com todas as orientações que vou solicitando. Então, a nossa palavra de hoje é rato. A palavra rato. A palavra rato tem duas sílabas. Rato. Como veem, o som do ré é forte. Está no início da palavra. E a primeira atividade que eu vos proponho era desenharem um ratinho parecido com este no meio de uma folha do vosso caderno e em volta da folha, em cima, em baixo, do lado esquerdo, do lado direito, escreverem a palavra rato. E ao mesmo tempo que escrevem a palavra rato, devem pronunciá-la sempre, para que possam ouvir o som forte de rato e perceber o que é que a língua faz quando pronunciamos rato. Que força é que faz dentro da nossa boca para percebermos também a posição da língua dentro da nossa boca ao pronunciar esta palavra rato, com um som forte. E habitualmente temos em cada palavra as suas sílabas amiguinhas. Neste caso, a palavra rato também tem sílabas amiguinhas. E as suas sílabas amiguinhas são então todas as vogais que se juntam à consoante. Neste caso, Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. E a nossa consoante nova é, portanto, o Ré. E outra sílaba com Tá, Té, Ti, Tó e Tu. Neste caso já conhecemos esta consoante T. Portanto, temos todas as vogais A, E, I, O, U e as consoantes desta palavra que são o R e o T. E com estas sílabas, com as sílabas amiguinhas da palavra rato, conseguimos escrever novas palavras e aumentando assim, vamos aumentando o nosso vocabulário, o nosso leque de palavras novas. E aqui estão as nossas palavras novas que conseguimos escrever agora depois de aprendermos a palavra rato e as suas sílabas amiguinhas. Então, vou ler lentamente para que possam também perceber a divisão silábica de cada palavra. Vou ler devagar e partindo sempre a palavra em sílabas. Neste caso, ri, u, rai, u, ro, tu, ri, ta, ru, te. E reparem que o som é sempre forte, o ré é forte e aparece sempre no início da palavra. É esta a forma do ré que estamos a aprender hoje. Rui, ro, lu. Ru, é, la. Rei, ra, di, u. Re, de, ra, mu. Ré, mu.
ru, mu, ro, ma. E atenção que todas estas sílabas conseguem, nesta altura já, com a nossa aula número 15, conseguem ler todas estas sílabas sem dificuldade, porque já foram aprendidas nas aulas anteriores, todas estas sílabas. Portanto, as únicas sílabas novas serão o Rá, Ré, Ri, Ró e Ru. Ru, Ma. Aqui o Ma de mamã, recordam-se que tinha um til. Com a sílaba Ma de mamã. Ruma. Ru, mão. Riso. E este C aqui, porque é que se lê Z? Também demos com a palavra casa, recordam-se? Revista. Rico. Rica. Riscas. E aqui o is e o as também, que já aprendemos com a nossa palavra escada. E as sílabas amiguinhas. As, es, is, os, us. Recordam? Re, me, vi, u. Rosa. Roda. Rosalia. E aqui novamente o C ganhar o valor de Z. Tem a ver com a nossa palavra casa que já aprendemos. Rosalina. Rápido. Ralado. Roupa. Aproveito para acrescentar que os ditongos nunca se separam. Neste caso, o ou. E também tínhamos aqui em cima o ai, rai, o. E penso que era. E também aqui o ui. Portanto, os ditongos nunca podemos separar, mantêm-se juntinhos. Rou, primeira sílaba, e pá, a segunda sílaba. Rosto, rede, requei, aqui está o ei, também outro ditongo, portanto não podemos separar na divisão silábica. Requei e jão, que o ão também outro ditongo que não podemos separar. Renato, ratinho. Está outro dígrafo que já aprendemos com a palavra galinha, recordam-se? E as sílabas amiguinhas. E rato. E aqui está outro ditongo que nunca separamos. Ei, era. E aqui estão as palavras novas que conseguimos fazer a partir da palavra rato e das suas sílabas amiguinhas. Pedia-vos nesta fase que passassem para o vosso caderno todas estas palavras, depois de lidas, escrevem no caderno e de seguida escrevem uma frase para cada uma destas palavras. Acrescento também uma outra atividade, criar uma história, a história de um rato, utilizando algumas destas palavrinhas que estão aqui a ser apresentadas. Pedia no mínimo que essa história tivesse 6 linhas. Caso queiram colocar mais, estão à vontade. O que importa é a criatividade. Quanto mais criatividade, melhor. Se precisarem de ajuda em alguma palavra, podem sempre questionar quem está ao vosso lado. Não deixem de escrever por isso. Mas utilizem no máximo estas palavras que já são do vosso conhecimento.
E aqui temos o nosso quadro silábico, como habitualmente fazemos em todas as palavras, em que acrescentamos sempre as novas sílabas que vamos aprendendo com as novas palavras. Neste caso temos a sílaba Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Esta é são as nossas sílabas amiguinhas da palavra rato, assim como tá, té, ti, tó e tu. Ou seja, acrescentamos sempre as vogais à consoante e ganhamos assim as nossas sílabas amiguinhas, sílabas novas. Ou seja, temos todas as vogais, A, E, I, O, U, e a consoante, neste caso da palavra rato, a consoante Ré e a consoante T, que dá origem a tá, té, ti, tó, tu. Vamos às outras sílabas. Cá, qué. Reparem que para se ler qué terá que ser escrito desta forma, com Q de Quaquá, um U e um E. Mesma coisa com o Qui. Para se ler Qui tem que ser escrito desta forma, o Q, o U e o I. E depois as outras mantêm-se, Có e Cu. E temos o dígrafo Lhá, de galinha, recordam-se? Quando demos a palavra galinha, falamos nestes dígrafos. Vamos recordar Lhá, Lhé, Lhi, Lhó e Lhu. É importante perceber a posição que faz a língua dentro da nossa boca quando pronunciamos Lhá. Pode sempre utilizar, ir para a frente do espelho e tentar repetir palavras ou simplesmente o Lhá, o Lhé, o Lhi e perceber o que faz a tua boca, para quando fores escrever não te possas enganar. Então temos o Gá, recordam-se? Temos o Gué, para se ler Gué, tem de ter o G, o U, tem de ter sempre ali o U no meio e o E. Assim como o Gui. Para se ler Gui, tem sempre de ter o U no meio. E depois o O e o Gu. Recordam-se da nossa palavra janela? Pois é. O G e o A, já, Jé, Gi, Jó e Ju. Nós depois demos a palavra gema e percebemos o quê? Que o G e o Gi eram escritos com um G, apesar de se ler G. Então percebemos que há palavras que se escrevem com o G e o E lê-se Gé, e há palavras que se escrevem com um G e um E lê-se Gé, como é o caso de gema. Assim como o G e o I, que se lê Gi, mas também o G e o I também se lê Gi, apesar de escrever com um G. Temos o caso do G e o I, a palavra, por exemplo, jiboia, e a palavra girafa, que se lê com um G, contudo escreve-se com um G. Portanto, temos aqui sons muito parecidos, mas com grafia diferente. E já aprendemos porquê. E temos aqui um outro dígrafo, que é o Nha, Nhé, Nhi, Nhó e Nhu. E se repararem a posição da língua na nossa boca quando lemos este dígrafo, é muito diferente de quando o utilizamos no Lhá. Contudo,
muitas crianças por vezes causa uma certa confusão e alguma dificuldade na escrita porque confundem o lhá com o nhá. São sons muito parecidos, mas a posição da língua dentro da boca são muito diferentes e é a forma que temos para identificar e para não errar na escrita. Combinado? E agora vamos ver quando é que escrevemos o ré. Vamos, nesta aula da palavra rato, vamos focar-nos apenas nas palavras com um ré. E quando é que aparece esse ré? Quando é que escrevemos com ré? Então, escrevemos com ré, e já vimos que foi a palavra de hoje, no início das palavras. Para se ouvir um som forte, como por exemplo rato, rei, Rita, rua e tantas outras que já falámos. Também se escreve com ré no meio das palavras, no interior das palavras. E qual é a regra? Tem de estar entre uma consoante e uma vogal para se ouvir um som forte, como por exemplo honra, genro, melro. Estas três palavras têm o som do ré forte, contudo, não está no início da palavra e é utilizado apenas um ré, certo? Honra. Então, para se ler forte, o que é que tem de acontecer? Para este ré se ler forte na palavra honra, tem de estar no meio de uma consoante, neste caso o N é uma consoante e o A uma vogal. Sempre que está no meio, o som do R é forte. O caso de genro também, o R está aqui no meio, de quê? De uma consoante, neste caso é a consoante do N e a vogal O. Melro, aqui o Ré também é forte e está no meio de uma consoante, que aqui é o Lê, e a vogal, que é o O. Portanto, no meio das palavras, o som do R, só com R, também pode ser, também é forte, e a regra é estar no meio de uma consoante e uma vogal. E temos o R, o Ré, no interior das palavras, mas aqui com um som fraco. E o que é preciso para ser um som fraco? Ele tem de estar entre duas vogais, para se ouvir fraco. Como por exemplo, pe, rei, ra, pereira. Então temos aqui o som fraco do R e aqui outro som fraco do R. Então temos pereira. E porquê que é fraco? Porque está aqui uma vogal e aqui outra vogal. Ou seja, está no meio de vogais. Quando está no meio de vogais, o Ré é fraco. Aqui também está no meio de vogais, o A e o I. Portanto, também o Ré é um som fraco. Coruja, co, ru, ja. E aqui está o Ré com um som fraco. Porquê? Porque está no meio de vogais, o O e o U. E temos a palavra carapau. Ou seja, aqui está novamente o Ré com um som fraco porque está no meio de vogais, o A e o A. Entendido? E também se escreve com um Ré para fazer o som ar, ir, or, ur, como por exemplo mar, flor, rir. Isto vamos trabalhar mais à frente. Agora só para vos deixar saber que também escrevemos só com um Ré no final das palavras onde existe este som.
mar, cantar, flor, florir, rir, etc, etc. E aqui temos o nosso abecedário, o nosso alfabeto, em que vamos ler em conjunto A, B, C, D, E. Todas as palavras que já aprendemos estão a branco e a preto estão aquelas que ainda nos falta aprender, que são pouquinhas. Neste caso vamos falar delas mais à frente, mas poderemos falar delas também agora. Só dizer o nome delas. Portanto, temos aqui o F, depois o G, que já conhecemos, o H, que ainda não conhecemos, o I, o G, LE, ME, NE, O, P, Q, R, C, D, U, V e o X e o Z, que também ainda não aprendemos. Então, o que vos pedia era que escrevessem no vosso caderno as letras, todas as letras que conhecemos em maiúsculo e na linha de baixo, minúsculo. Para todas aquelas que já conhecemos. Combinado? E para finalizar, apresento-vos mais um trabalhinho para fazer, para consolidarmos esta nossa palavra nova, rato. E para isso temos o apoio de dois livros que estão em PDF na internet, com fácil consulta, facilmente o encontram. Tem aqui as capas deles, basta colocar na Google Método das 28 palavras, primeiro ciclo língua portuguesa, em que vos pedia para este livro realizarem as fichas da página 91 à página 100, para consolidar melhor a nossa aula de hoje. E também, como material de apoio, o Método das 28 palavras de Celina Souza, também um trabalho esplêndido para apoiar esta forma de aprender, da palavra à sílaba e da sílaba à letra. Portanto, e pedia-vos para realizarem as fichas da página 133 a 144. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado e tenham aprendido muito com estas dicas. E espero por vocês na próxima semana com a próxima palavra.